Capítulo 9. As leis fundamentais de uma relação saudável 1. O poder do elogio e os investimentos em sonhos. Muitos vivem de migalhas de elogios. De todas as leis fundamentais das relações saudáveis, o elogio é a mais acessível e a mais fácil de praticar, embora poucos seres humanos a pratiquem. O poder do elogio pode ser mais forte que o das armas, mais poderoso que o dinheiro, mais penetrante que a lâmina de um bisturi. Os elogios desfizeram inimigos, debelaram ódios, evitaram suicídios, reataram relações. Uma mulher inteligente deve economizar críticas, mas jamais deveria economizar elogios. A crítica excessiva contrai a espontaneidade, e o elogio realça a autoconfiança. Contudo, é incrível como pais, professores, executivos e casais economizam elogios e têm pouca habilidade para elogiar. Somos ótimos para exaltar erros, mas não para exaltar os acertos. Se conhecessem a teoria das janelas da memória e a formação das janelas Light, jamais viveriam de migalhas de elogios. Os elogios deveriam entrar no cardápio diário de suas existências. Entram no seu cardápio? Quem você elogiou hoje? E como elogiou? Mesmo pessoas afetivas podem ser miseráveis em elogiar. Elogiar não é superproteger. Superproteger é colocar os outros numa estufa, é controlar os elementos agressores, é desprepará-los para a vida. Superproteger é dar tudo sem exigir nada. Elogiar é encorajar a caminhada, é propiciar força nas intempéries, coragem nos tropeços e crédito na superação. Pais que elogiam tornam-se plantadores de janelas light, que alicerçam o eu como ator principal. É provável que 90% deles não tenham uma prática diária de nutrir o psiquismo dos filhos com elogios. Infelizmente, a maioria segue a lei do menor esforço. Dão roupas, suprem o corpo, presenteiam com computadores e celulares, mas não nutrem o psiquismo deles com inteligência. Obrigado, filho, por existir. Parabéns, você foi brilhante. Você foi derrotado, mas não tem problema. O importante é que tentou. Estou orgulhoso de você. Vá em frente, você consegue. Obrigada pela sua gentileza e carinho. São pequenas frases que penetram nos recônditos da mente de quem amamos e nos tornam inesquecíveis. Você é um educador inesquecível ou cumpre apenas papéis burocráticos da educação? Pais que não sabem elogiar não ensinam a seus filhos a arte de agradecer. Não reclame deles, revise sua postura. Grandes romances podem morrer sem o poder do elogio. Grandes romances terminam em crises porque os amantes, ao invés de temperarem a relação com elogios, temperam com atritos, críticas, reações estúpidas. Diante de um sacerdote, milhões de casais prometem que na saúde e na doença, no sucesso e no fracasso, na riqueza e na pobreza, se amarão. Prometem e não cumprem, pois não sabem que a emoção não recebe ordens do eu. Esse eu apenas a gerencia e protege. O sacerdote deveria conhecer a teoria das janelas da memória do eu como autor da história para dar uma breve conferência para esses casais sobre os erros capitais das relações doentes e as leis fundamentais das relações saudáveis antes de eles fazerem juras de amor. Caso contrário, o altar se torna uma doce ilusão. Seus romances começam a ir ladeira abaixo. O sexo saudável, prazeroso, regado a entrega e afetos é muito importante. Mas sexo por si só não segura um casal. Passear, viajar, tirar férias juntos é bom, mas o turismo não segura uma relação. Comprar joias, presentes, casas, apartamentos, casa de praia, carros pode ser agradável. No entanto, o dinheiro não é suficiente para segurar uma relação, a não ser por conveniência. Todos esses elementos são importantes, mas o fundamental é preservar quem amamos com frequentes elogios, abraços, com um ombro amigo, diálogos serenos. Uma casa simples pode ser muito agradável dependendo do seu conteúdo. Pelo idêntico motivo, um palácio pode ser frio e solitário. Elogiar cada gesto, um abraço, uma palavra amiga, o sabor da comida é fundamental.
A presença dos elogios relaxa, realça o sabor do sexo, das flores, dos presentes, dos passeios. A sua ausência estressa, contrai o sabor da vida. Um amante se torna admirável não quando dá um mundo de fora para sua amada, mas quando dá seu próprio mundo para ela, e vice-versa. Por que as dores, perdas, traições, frustrações se tornam inesquecíveis? Porque o fenômeno RAM arquiva de maneira privilegiada tudo o que tem alta carga emocional, criando janelas killer power. Você esqueceu milhões de experiências emocionalmente fracas, mas não as que imprimiram dor. Casais inteligentes deveriam usar o fenômeno RAM positivamente. Devem ter plena consciência que esse surpreendente fenômeno arma surpresas, arquiva palavras motivadoras e registra privilegiadamente notáveis elogios. Mulheres que pioram seus homens. Há mulheres que reclamam do próprio parceiro, mas tudo o que fazem só faz piorar as coisas. São especialistas em rezar sermões para que eles se convertam da sua estupidez para a lucidez, do seu radicalismo para o terreno da afetividade. A melhor maneira de descomplicar a mente do homem é primeiramente simplificar a mente da mulher. Ela deve libertar-se dos seus maneirismos, da sua impulsividade e desenvolver uma mente autônoma, livre, relaxada, capaz de impactá-los com elogios. Elogiar pequenos gestos de um homem radical sulcará seu árido solo emocional. Mulheres inteligentes não apontam as loucuras dos seus homens, mas elogiam as atitudes lúcidas que possuem, ainda que tímidas. Parabéns pela sua inteligente resposta. Você foi admirável. Não denunciam sua insensibilidade, mas exaltam as atitudes afetivas, ainda que frágeis e raras. Você me surpreendeu. Sua generosidade me encantou. Se você fizer uma pauta diária, um novo texto poderá ser escrito. Orienta os pais, educadores e outros profissionais que assistem às crianças autistas, que vivem alienadas em seu mundo, a teatralizar os gestos com solenes elogios, usando palmas, sorrisos e palavras eloquentes. Mesmo que elas não compreendam a natureza das palavras, começam a construir janelas light, que iniciam pontes sociais ao longo das semanas e meses. A partir dessas pontes, pouco a pouco podem se desenvolver funções complexas da inteligência, como pensar nas consequências do comportamento e se colocar no lugar do outro. A técnica da teatralização da emoção objetiva tanto desenvolver como retirar o eu do cárcere ou claustro, promovendo o prazer da troca. Tal procedimento não é uma mensagem de autoajuda, não pode ser praticado de vez em quando. É uma técnica psicoterapêutica e educacional poderosíssima, que deve ser vivenciada todos os dias durante a vida. Teatralizar, de maneira mais branda, que também se está decepcionado, triste ou de alguma forma sentido com o comportamento de um filho, ainda que seja uma criança autista, pode também complementar essa técnica. Jamais se deveria agredir, bater ou gritar, pois, além de ser inumano, é antieducacional. Produzem-se janelas killer e o encarceramento do eu. Elogie os lampejos altruístas dos seus filhos e alunos. Valorize suas diminutas atitudes humanistas. Aplauda qualquer atitude que promova o diálogo e não a agressividade. É possível que você assista ao nascimento da generosidade em terrenos inóspitos da insensibilidade. Uma professora que conheça a teoria das janelas da memória pode revolucionar o microcosmo da sua sala de aula. Há intelectuais toscos, grosseiros, travados. Jamais elogiaram seus íntimos, seus pares e seus alunos. Desconhecem o alfabeto da emoção e não sabem que o poder do elogio aproxima mundos, cruza histórias, diminui intrigas, alivia traumas, constrói pontes, aplana relações difíceis. Uma pessoa madura é capaz de não apenas elogiar quem ama, mas todas as pessoas de que alguma forma o servem. Quem não é capaz de elogiar porteiros, garçons, cozinheiros, faxineiros, não é digno de ser servido por eles. Como abordo no livro O Vendedor de Sonhos, há pessoas tão pobres que só têm dinheiro. Há pessoas tão incultas
porque só tem cultura acadêmica. A arte de investir em sonhos, torcer pelo outro. Investir nos sonhos de quem amamos é outra lei fundamental das relações saudáveis. O poder do elogio e investimento em sonhos aumentam intensamente nosso saldo emocional. Devemos ter coragem para analisar nossa conduta. Muitas vezes pensamos que ela está positiva, mas, na realidade, está negativa. Como está seu saldo? LT se achava belíssima, atraente, sedutora, mas era uma mulher inquieta, obsessiva e que focalizou sua beleza nas curvas do seu corpo. Preocupa-se em malhar, se maquiar, se produzir. Conheceu um jovem interessante na academia. 2 corpos malhados, prazeres semelhantes, estilos de vida igual. Logo viveram uma explosiva paixão. Começaram com um saldo emocional altíssimo. Ela era disputadíssima. Ele estava fora dos padrões ditatoriais de beleza. Estava um pouco cheinho, mas procurava a academia para perder alguns quilos. Era bem-sucedido profissionalmente, executivo de uma multinacional. Ela, recém-formada em administração, tinha desejo de ter um bom emprego, comprar um apartamento, financiar um carro, mas, como veremos, desejos não são sonhos, não são projetos. A academia tornou-se pouco a pouco seu mundo. Ficava 1 hora por dia vendo cada curva do corpo, o que deveria perder e o que deveria realçar. Saiu dos limites do cuidado saudável com o corpo para entrar pouco a pouco na armadilha da vigorexia. Esse transtorno psíquico acomete mais homens jovens, mas tem ocupado espaço também entre as mulheres. É mais do que uma prática regular e saudável de exercícios físicos, é uma obsessão pelo corpo. Homens e mulheres portadores de vigorexia passam horas nas academias malhando exaustivamente. Na maioria das vezes, são pessoas encantadoras, que se perdem numa ansiedade incontrolável em busca de um corpo ideal, musculoso, robusto. Não poucas vezes tomam anabolizantes para acelerar esse processo, uma bomba para o corpo. Em muitos casos, o culto ao corpo esconde uma rejeição ao estado natural do próprio corpo, que se considera frágil, desproporcional, destituído de beleza. LT pensava dia e noite no que ia comer e como perderia as calorias que ingeria. Tomava escondido substâncias para ganhar massa muscular e eliminar o excesso de gordura. Começou a malhar 2, 3 e depois 4 horas ou mais por dia. Adiava compromissos, deixava de ir a festas, não saía com os amigos. Não se desligava do seu corpo, valorizava mais a estética do que o conteúdo. Como seu corpo estava escultural, concluiu que com isso elevava o saldo emocional da sua relação, quando na realidade ele diminuía a olhos vistos. Só ela não enxergava. O namorado achava que ela exagerava em seus exercícios, sugeria que ela tivesse outros valores, vivesse novas aventuras e se dedicasse mais aos seus sonhos. Ela dizia que já fazia isso e negava que se fixava em seu corpo. Ele queria fazer mestrado, estudar novas línguas, conhecer outros povos. O sonho dela era malhar e frequentar a academia, pois havia uma grande causa. Quando jovem, havia sofrido o fenômeno bullying. Os meninos a chamavam de Olivia Palito. Formou-se uma janela Killer Power, que foi lida e relida e arquivada no córtex cerebral, e se tornou uma plataforma na MOOC. Um fantasma que a assombrava. Ela vivia fugindo desse fantasma, mas não sabia. Um dia, seu trauma abriu as portas para o desenvolvimento da vigorexia. Nos pequenos espaços da sala de aula, podem se produzir traumas gravíssimos. Orientar os alunos, fazer campanhas em todas as classes para todos os níveis, em especial, explicar a teoria das janelas da memória é fundamental para prevenir o fenômeno bullying. Não adianta falar, não cometam bullying, sem explicar os desastres que ocorrem no psiquismo da vítima. Para LT, bastava estar fisicamente junto. Para seu companheiro, era indispensável penetrar no mundo dela. Para ela, ir ao restaurante, cinema, shopping e manter diálogos superficiais era suficiente. Para ele, conhecer e investir nos sonhos um do outro era fundamental. A paixão ardente foi aos poucos cedendo espaço aos conflitos.
Se ele aprendesse a usar o poder do elogio, talvez a cativasse, criaria pontes para dialogar, mas desconhecia essa lei. Ele tentava dialogar, ela não sabia ouvir. Ela era uma mulher casulo. Ele angustiou-se, perdeu o encanto, ficou insone, mas ela não percebeu, nem jamais imaginou que ele, cheinho, terminaria com a mulher mais linda, estrutural e cortejada do seu espaço social. Mas terminou, partiu para nunca mais voltar. Foi sem dar grandes explicações, achou que já havia falado o suficiente. Ela ficou abalada e deprimida. Não aceitava a perda. Em crise, procurou ajuda. Mapeou sua história, seus traumas e seu drama. Seu eu teve de sair da plateia e entrar numa nova academia, não de ginástica, mas da sua mente, e aprender a fazer exercícios para deixar de ser vítima e se tornar autor da sua história. Ganhou musculatura intelectual, belas curvas emocionais e reviu seus valores. Não deixou de malhar, mas reciclou o culto ao corpo e o substituiu pelo culto à vida. Investir em sonhos é investir no amor. Investir nos sonhos do parceiro e dos filhos é essencial. Muitas vezes superficiais, pensamos que conhecemos os sonhos de nossos íntimos, mas frequentemente conhecemos apenas seus desejos. Desejos são intenções rápidas, sonhos são projetos de vida. Desejos estão em camadas superficiais de nossa psique, sonhos estão em áreas mais profundas. Desejos se diluem no calor das dificuldades, sonhos solidificam nas intempéries da existência. Se você nunca perguntou quais são os sonhos mais profundos das pessoas que ama, provavelmente nunca entrou nos espaços secretos de sua personalidade. Os sonhos deles podem ser banais para nós, no entanto, são centrais para elas. Ao saber dos seus sonhos, podemos até regular o foco, levá-las a pensar em outras possibilidades, mas nunca desanimá-las. Investir nos sonhos é seguir a lei do maior esforço. Não é um simples apoio, um incentivo superficial, e sim uma arte intelectual, um exercício nobre da inteligência que aumenta muitas possibilidades de o outro ter sucesso. Caminhar, superar seus obstáculos. Investir em sonhos é ativar de maneira madura o sistema de recompensa. Não é buscar o imediatismo, o prazer rápido e superficial. É raro encontrarmos os praticantes dessa arte, mesmo entre bons amantes, bem como bons pais e professores. Investir nos sonhos determina quanto nós somos fundamentais ou colaterais na história de alguém. Você é fundamental ou colateral na narrativa de pessoas caras? Os sonhos não determinam o lugar onde iremos chegar, contudo, fornecem a coragem para nos retirar de onde estamos. Os sonhos não constroem vitórias, mas nos retiram do conformismo. Não nos fazem heróis, transformam-nos em seres essencialmente humanos. Uma vida sem sonhos é uma mente sem criatividade, uma emoção sem aventuras, uma história sem conteúdo. Se não temos sonhos, precisamos sonhá-los. Se quem amamos não tem sonhos, devemos encorajá-lo a construí-los. As mulheres inteligentes não apenas sonham e fazem os outros sonhar, mas unem sonhos com disciplina. Seu eu tem plena consciência de que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas, que só obedecem às ordens. Muitas pessoas são frustradas porque têm alguns sonhos, mas quase nada de disciplina. Falta garra, determinação, labuta. Vivem na imaginação, porém se perdem na execução. De outro modo, muitos não saem do lugar, não mudam sua história, porque são ótimos para obedecer às ordens, excelentes para fazer o que os outros mandam, mas não para arriscar, inventar, libertar seu potencial psíquico. Vivem numa eterna rotina, não constroem projetos de vida. Quem não une sonhos com disciplina será sempre vítima das dificuldades e não autor da própria história. Antes de investir nos sonhos de quem amam, as mulheres inteligentes deveriam investir primeiramente nos próprios sonhos. Mas há milhões de mulheres que se esquecem de escrever a própria história. Colocam-se em último lugar na sua agenda.
São capazes de dar o que tem de melhor para os outros e o que tem de pior para si. Nem sequer cuidam da sua qualidade de vida. Não desligam sua mente nos fins de semana, não tiram férias e, quando tiram, não relaxam. Você se encaixa nesse contexto? Se não cuida de sua saúde, como cuidará dos seus sonhos? Se lhe falta alegria na alma, como será possível inspirar alegria em quem ama? Avalie com sinceridade sua qualidade de vida. Você tem dores de cabeça? Dores musculares? Queda de cabelo? Gastrite? Déficit de memória? Confira sua saúde psíquica. Está irritadiça? Impaciente? Angustiada? E sua mente tornou-se uma fonte de preocupações, inquietações, atividades? Indague se vive tranquila ou se sofre por problemas que ainda não aconteceram. Não deixe de se perguntar quais são seus grandes sonhos. Você os tem cultivado ou enterrado? É provável que muitas mulheres tenham vontade de chorar com as respostas encontradas. Vão constatar que são hiperpensantes, que cuidam de todos, mas não se lembram de si mesmas. Esqueceram-se de que a vida é belíssima, mas brevíssima. Apesar de tudo, queridas mulheres, não tenham medo das suas lágrimas. Tenho medo, sim, de não chorá-las. Não tenho receio das suas falhas, e sim de não reconhecê-las. Saibam que ninguém é digno da mais sublime inteligência se não usar suas falhas e lágrimas para irrigá-la. Mulheres inteligentes não sepultam seus sonhos no excesso de carga de trabalho, nem nos solos da sua ansiedade. Sabem que, se não forem generosas consigo mesmas, aumentarão as chances de serem felizes e adoecer. Para homens inteligentes. Homens que cobram muito estão aptos para trabalhar numa financeira, mas não para desenvolver relações saudáveis regadas a um sublime amor. Quem cobra muito de si se torna seu próprio carrasco, e quem cobra muito dos outros se torna algoz deles. Homens inteligentes não excluem, abraçam, criticam menos e elogiam mais. Apostam tudo o que têm naqueles que pouco têm ou que mais precisam. Homens inteligentes são hábeis em agradecer e peritos em surpreender. São capazes de dizer para uma mulher: obrigado, você é admirável, tenho orgulho de você, você está linda, você é encantadora. Sabem que a arte de surpreender não resolverá os conflitos, mas poderá criar caminhos para reurbanizar os bairros árduos da memória. Não cultivam flores, mas plantam janelas light na psique de quem amam. São os jardineiros no território da emoção. Capítulo 10. As leis fundamentais de uma relação saudável 2. A arte de surpreender e de agradecer. A arte de surpreender é mais poderosa do que a de elogiar. As leis fundamentais para construir uma relação saudável devem ser praticadas regularmente, como exercícios físicos. De todas as leis para impactar, reciclar e reconstruir relações encantadoras com o parceiro, filhos, alunos, amigos, pais, irmãos e todas as personagens com quem vivemos, nada é tão fascinante do que a arte de surpreender. Surpreender é romper o cárcere da rotina, os grilhões da mesmice, as tramas do tédio. Se eu pudesse mapear a história, detectaria que as janelas light mais poderosas da sua memória foram construídas a partir das surpresas mais agradáveis da sua história. Quer fazer a diferença real na vida de quem ama? Saia do lugar comum. Reaja de maneira imprevisível. Diga algo encantador num dia comum. Dizer algo maravilhoso para quem acaba de receber um Oscar, um Grammy ou um Nobel não produzirá um alto volume emocional. No entanto, se disser algo fascinante num dia normal, gerará uma emoção borbulhante e inesquecível. A arte de surpreender é mais poderosa do que a arte de elogiar. Quando elogiamos, falamos o esperado. Por outro lado, quando queremos surpreender, precisamos dizer o inesperado. Elogiar é ter atitudes previsíveis, surpreender é ter atitudes imprevisíveis. Flores em datas especiais são um elogio. No entanto, flores fora de uma data especial são uma surpresa. A pessoa é especial, não a data.
Elogiar é exaltar o visível. Surpreender é exaltar o invisível. Elogiar, portanto, forma as janelas light de baixa intensidade. Surpreender forma as janelas light power. Você atinge o céu da relação quando une a arte de elogiar com a arte de surpreender. Mas onde estão as mulheres surpreendentes? Onde estão as pessoas que dizem coisas nunca antes faladas? Onde estão os amantes que deixam seus parceiros embasbacados? Onde estão as mulheres que encantam seus homens, mesmo que eles sejam mentes complicadas? Onde se encontram as mães que dão um choque de lucidez e afetividade em seus filhos, mesmo que sejam relapsos? Onde estão os pais que deixam de ser repetitivos e cansativos, que alcançam voos na sua maneira de ser, falar e interpretar? Algumas professoras querem corrigir seus alunos, mas não sabem que devem plantar janelas surpreendentes. E como poderão produzi-las se não impactam seus alunos, ansiosos e alienados com atitudes inovadoras e não com velhas broncas? Primeiro, devemos conquistar o território da emoção, para depois conquistar o da razão. Mesmo alunos agressivos não resistem a um professor surpreendente. Chame-os à parte, diga-lhes como eles são importantes. Conte a eles um período difícil de suas histórias para que se identifiquem com vocês e deixe claro que apostam neles. Infelizmente, não são poucos os professores que se irritam, chamam a atenção, levantam a voz, fazem tudo igual por anos a fio, diante de uma plateia lenta em reagir. Muitos pais são engessados em educar seus filhos, dão as mesmas respostas para os mesmos problemas. Pais brilhantes e professores fascinantes utilizam a arte de surpreender, expressam sentimentos e fazem comentários que tiram o fôlego de seus educandos. Amantes engessados, amor asfixiado. Muitos amantes usam a arte de surpreender no início da relação. Levam flores, dizem palavras únicas, revelam sentimentos, confessam segredos. Gastam horas ao telefone e parecem que os assuntos são inesgotáveis. Você já fez esse tipo de loucura? Se fez, produziu janelas light power marcantes e intensas no córtex cerebral de quem ama. Porém, se fez apenas no começo da relação, essas janelas se isolaram e a relação se tornou pouco a pouco um deserto com poucas flores. Você perdeu a arte de surpreender ou a conservou? O amor inteligente erige bairros na cidade da memória que se reconstroem continuamente. Se com o tempo mulheres e homens, outrora apaixonados, deixaram de fazer pequenos elogios e agradáveis surpresas um ao outro, asfixiam a relação sem o saber. A durabilidade do amor depende da arte de elogiar e surpreender. O tédio e a mesmice retiram o oxigênio do amor. Você consegue explicar a emoção? Tente esquadrinhá-la pela razão. Esforce-se em colocar o amor sob as leis da matemática. É impossível. O amor, como fruto mais excelente da emoção, ultrapassa os limites da lógica e, por isso mesmo, deveria ser irrigado por comportamentos que também ultrapassam os limites da razão. Se a emoção fosse apenas previsível, o amor não seria esse sentimento borbulhante, pulsante, arrebatador, capaz de gerar taquicardia e excitar os pulmões a procurar o ar. Nunca houve tantas mentes engessadas nas sociedades modernas. Amantes engessados engessam o amor. As pessoas sabem operar computador, celulares inteligentes, navegar na internet, mas não sabem navegar nas águas da emoção e afundam com extrema facilidade. Você sabe navegar? Obsessões, ideias fixas, manias, velhas broncas não incendeiam a emoção, ao contrário, apagam suas chamas. Ciúme não promove a afetividade, ao contrário, corta suas raízes. Críticas excessivas e cobranças não fomentam o amor, ao contrário, diminuem sua intensidade. Pressões, chantagens, generalizações também não colocam combustível no amor, ao contrário, debelam suas labaredas. Esses erros capitais, tão comuns e tão previsíveis, praticados por mulheres e, em especial por homens,
não contagiam o mais nobre dos sentimentos, não exercitam o território da emoção. Representam, sim, o começo do fim das mais belas relações. Mulheres inteligentes, por sua vez, são capazes de realçar o sabor da relação e encantar seus homens com gestos admiráveis. Dizem palavras confortantes quando eles estão irritados. Têm reações únicas que os fazem suspirar quando estão ansiosos. São capazes de aplaudi-los e dizer que creem no potencial deles quando eles fracassam. Criam um clima para que eles relaxem e não fiquem chafurdando na lama das preocupações. São capazes de desarmar o mau humor do seu parceiro com um bom humor. São capazes de dizer que o compreendem, mesmo quando eles são irracionais. Gestos comuns passam incólumes, não irrigam as lembranças, mas gestos surpreendentes tornam-se inesquecíveis, ficam à flor da memória. A arte de se presentear vezes consumismo. Nós, homens, somos frequentemente muito mais engessados, entediantes, irritantes, rígidos e previsíveis do que as mulheres. Precisamos de mulheres surpreendentes para nos desarmar. As curvas do corpo incentivam a relação. As curvas da emoção a incendeiam. Veja que as últimas são mais poderosas. Mulheres surpreendentes adquirem curvas únicas na emoção. Mulheres engessadas são retilíneas. Quando abre a boca, já se sabe o discurso. Mulheres surpreendentes marcam uma história. Mulheres engessadas são lembradas quando estão presentes. As personagens que marcaram positivamente a nossa história não são os heróis, nem os perfeitos, mas os que tocaram as raízes da nossa mente com atitudes admiráveis. É melhor a sabedoria do silêncio do que o tédio das velhas críticas. Intelectuais que não encantam seus alunos não os influenciam, não formam pensadores, mas repetidores de ideias. A arte de surpreender é uma lei fundamental para construir belas pontes no relacionamento com o outro e conosco. Você surpreende a si mesma? É capaz de valorizar sua labuta ainda que tenha sido derrotada? É capaz de exaltar sua garra ainda que tenha passado pelo vale do vexame e das vaias? Não, não estou falando em nutrir o orgulho nem em alimentar o egocentrismo, que são características doentes da personalidade. Vivemos em uma sociedade doente e punitiva. Só nos alegramos quando atingimos o pódio. Como surpreenderão seu parceiro se não sabem surpreender a si mesmas? Você sabe se presentear? Não, não me refiro ao consumismo, à ansiedade por necessidades desnecessárias. Refiro-me a presentear-se com um ato surpreendente, dar-se de maneira solene. Certa vez, uma mulher consumista e com baixíssima autoestima comprava tudo o que seus olhos desejavam. Centenas de pares de sapatos, bolsas, roupas, por ano. O consumismo esmagava seu prazer de viver. Contraíra o fenômeno da psicoadaptação. Levava-a a ter cada vez mais para sentir cada vez menos. Por fim, endividada e sem nada que a animasse, deprimiu-se. Independentemente das suas causas, se biológicas ou psicossociais, a depressão é o último estágio da dor humana. Só sabe sua dimensão quem a sente. A mulher em questão visitou o caos emocional. Perdeu o prazer de viver. Vivia fatigada, mentalmente agitada, irritadiça, sem apetite e com a libido baixa. O ter já não financiava migalhas de prazer. Ao se tratar, percebeu a armadilha em que se enredou. Entendeu que seu eu era vítima da compulsão pela compra, marionete dos seus conflitos. Não tinha qualquer gestão emocional. Não apenas precisou tratar sua depressão, mas reeducar seu eu para ser autor da sua história. Educou-se não para consumir sem limites, mas para consumir para se presentear. Ao comprar algo, seja uma roupa ou um celular, mandava embrulhar e escrevia um bilhete com palavras surpreendentes para si mesma. Parabéns, você não foi perfeita, mas brilhou. Desfruta intensamente esse presente, ele vem coroar sua garra. Antigamente comprava uma bolsa por semana sem grande excitação, a não ser no ato da compra. Agora ganha uma bolsa semestral e com um prazer mais intenso e duradouro.
Desenvolveu paulatinamente uma mente observadora e analítica. Ainda havia muitos bairros doentios ou zonas de conflitos em seu psiquismo, em especial na ME, na memória existencial ou inconsciente. E isso a levava a ter algumas recaídas. Mas seu eu, passo a passo, construiu uma nova plataforma de janelas light, um reluzente bairro Namuque, no centro consciente de sua memória. Deixou de ser escrava em sociedade livre. A arte de agradecer. Somos épicos, mas não sabemos agradecer. A arte de agradecer e a arte de elogiar são as duas leis das relações saudáveis mais acessíveis a cada ser humano. Se alguém me perguntasse qual das funções da inteligência que acho fundamental para ensinar a uma criança, diria que é a mais simples e fundamental: aprender a agradecer. A arte de agradecer previne psicopatias, realça a sensibilidade, estimula a arte de se colocar no lugar dos outros, alicerça a generosidade e fundamenta o altruísmo. Quem não aprende a agradecer, dificilmente aprenderá essas outras funções complexas. Não há mar sem turbulências, nem história sem acidentes. Viver é e será sempre um contrato de risco. Temos, em média, 3 milhões de células em nosso corpo. Cada célula funciona como uma usina de energia interdependente. Só em nosso cérebro existem de 86 bilhões a 100 bilhões de neurônios para comandar funções nobres do corpo e para dar sustentabilidade à capacidade de pensar, conscientizar-se, sentir, interpretar, desejar, sonhar. Mas quem agradece ao seu corpo? Quem exalta o funcionamento das células? Quem agradece ao ar que respira, ao coração que pulsa, ao fígado que desintoxica, aos rins que filtram? Parece que os trilhões de células que possuímos são meras escravas. Quem não desenvolve a arte de agradecer não se deslumbra com a existência. Cerca de 1 milhão de pessoas suicidam-se por ano em todo o planeta. É um número altíssimo. Fora outros tantos milhões que tentam o suicídio e, felizmente, não conseguem. Ninguém que pensa em suicídio quer exterminar a vida, mas sua dor, seja qual for. E a dor emocional poderia ser diminuída e até esvaziada se aprendêssemos a nos deslumbrar com a existência. Você se deslumbra com sua existência? Há um grande número de pessoas que olham para as celebridades do esporte, da música e do cinema e se apequenam. Acham que nunca fizeram algo notável na vida. Houve uma época em que você foi o maior alpinista da história. Escalou milhares de montes Everest. Hoje, talvez, pequenos montes o desanimem. Naquela época, você foi o maior maratonista do mundo. Percorreu o equivalente a várias voltas ao mundo e sem parada para descansar. Hoje, pequenas distâncias o afadigam. Nadou mares e oceanos sem navios ou barcos e, por incrível que pareça, sem bússola e sem GPS. Acertou o alvo. Você não teve medo de arriscar, deu tudo o que tinha para vencer. Nunca houve alguém tão teimoso e determinado como você. Você disputou com dezenas de milhões de concorrentes e venceu. Era quase impossível a vitória. Qualquer Oscar ou Nobel seriam débeis para premiá-lo. Foi assim que você fecundou o óvulo. Tenha certeza, se fosse outro espermatozoide que tivesse êxito, não seria você que estaria me lendo. Outra personagem estaria ocupando o teatro do tempo. E, logo após a fecundação, você multiplicou as células, tornou-se um embrião e depois um feto com bilhões de células. E você era tão inquieto que fez malabarismos incríveis. Até chutou o útero da sua mãe, gritando: "Eu quero sair, deixe-me conquistar o mundo." Não se importou com os riscos. Hoje, talvez, eles o assustem. Você foi expulso do útero materno e enfrentou o útero social. Então os problemas começaram e, não poucas vezes, não permitiram que você elogiasse a vida, o seu patrimônio genético. Fiz esse relatório para mostrar que todos nós precisamos reclamar menos e agradecer mais. Nós lutamos pela vida. Não fomos atores coadjuvantes dos nossos pais. Não foram eles que nos escolheram.
Somos responsáveis diretos pela nossa vitória, mas quem exalta a vida como um fenômeno de altíssima complexidade? Quem agradece a seu patrimônio genético? Quem se sente uma personagem épica na dantesca disputa pelo direito à vida em uma sociedade que valoriza excessivamente a cultura das celebridades? Sonho que não apenas adultos, mas homens e mulheres jovens, incluindo adolescentes, possam ler estes capítulos e se sentir um pouco menos seres humanos épicos, com uma incrível garra para escrever uma belíssima história. Ficamos fascinados com a internet, a TV, em 3 dimensões, os celulares ultra inteligentes, mas não ficamos fascinados com a vida que pulsa em nós. Somos injustos. Não são poucas as vezes que vivemos superficialmente, reclamando das dificuldades, nos diminuindo diante das perdas ou, em alguns casos, invejando o sucesso dos outros. Outra vez, estamos sendo injustos com o nosso passado. Mulheres inteligentes devem saber que quem homenageia a vida vive melhor, ama mais, relaxa-se com profundidade e se protege de maneira sólida. E de sobra, cobra muito menos de si e dos outros. O amor aplaude quem aprende a agradecer. Muitos homens são secos, não demonstram sentimentos e não sabem compartilhar seus medos e pesadelos. Têm medo de ser um ser humano. Têm a necessidade neurótica de estar acima dos outros. A emoção é contraída e a razão dilatada. Mas o que fazer? Culpá-los? Ninguém dá o que não tem. Uma mulher inteligente educa a emoção do homem mal acabado. Não suplica que seja sensível, ela lhe ensina a arte da sensibilidade. Isso produz gestos solenes de agradecimentos. Que homem resiste à amabilidade de uma mulher? Palavras como: você é muito importante para mim. Obrigado por existir. Parabéns por esse gesto. São uma bomba para o eu dos homens rudes. Despertam-nos emocionalmente. Pais inteligentes sabem que a arte de agradecer é uma forma de surpreender. Obrigado, filho. Você é admirável. Tenho orgulho de você. Que filho, por mais conflitos que tenha, resiste aos agradecimentos de seus pais? Surpreender não resolverá o conflito, mas poderá criar um caminho para reurbanizar bairros áridos da memória e transformar uma desértica relação em uma relação mais agradável. Aprendi que bons pais se fazem grandes diante dos filhos, mas pais excelentes se fazem pequenos para tornar seus filhos grandes. Sempre sonhei que minhas filhas aprendessem a navegar nas turbulentas águas da emoção. De que adianta ter sucesso intelectual, mas fracassar como pai e como ser humano? Mulheres inteligentes procuram o sucesso financeiro, social e intelectual, mas procuram muito mais o sucesso emocional. Tratei de mulheres que eram as mais sensíveis dos seres. Gestos amáveis, poesias de amor, e-mails e mensagens no celular saturadas de afeto. Mas eis que a rotina chegou. A sensibilidade contraiu-se e o amor fragilizou-se. Fracassaram em áreas em que eram especialistas. Esmagaram a arte de agradecer. Perderam a capacidade de se deslumbrar com a vida. A arte de agradecer transforma quadros apagados em obras vivas, relações frias em quentes, convivências secas em terrenos úmidos. O amor aplaude mulheres que jamais perdem sua sensibilidade, que são capazes de ensinar homens a viver a vida como um show imperdível. Para homens inteligentes. Dialogar. Verbo tão simples de pronunciar, mas tão difícil de operacionalizar. Dialogar não é conversar, falar coisas triviais, emitir sons. Dialogar é cruzar mundos, penetrar na intimidade, segredar experiências. Um homem inteligente não tem medo de falar de si mesmo e declarar seus sentimentos. Sabe que desenvolver sensibilidade não diminui sua masculinidade. Ao contrário, a enriquece. Na mente da maioria dos homens, há mais fantasmas do que imagina nossa psicologia. Mais até do que em muitos filmes de terror. O fantasma do radicalismo,
do machismo, do medo de elogiar, de falar de amor, de reconhecer seus erros, de cobrar muito de si e dos outros, da necessidade neurótica de poder. Homens inteligentes praticam o autodiálogo, pois, sem o autodiálogo, não há como se conhecer e, sem se conhecer, não há como superar seus fantasmas. Sem superar os fantasmas, não há como desenvolver um eu capaz de ser autor da sua história.